Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Rocha Opções, a solidez da ciência. A seu favor, meu nome é Leandro Rocha, sou auditor federal de Finanças e Controle nas horas vagas, trader de opções, entre outras atividades. Curta, comente, faça perguntas, ative as notificações. Leandro, mas você ainda nem começou a falar, cara, você curte e discute depois. Vamos para cima que você vai ter mais um vídeo fenomenal. E o nosso portfólio, hein? Sem nenhum manejo até agora, mesmo com essa enorme queda. Quem não viu a live, não deixe de ver que lá a gente está colocando todas as gregas, todos os resultados, todo o desempenho dela. E tem sido impressionante. Vamos lá. Nós definimos tração de um hedge como a união entre a força e a sua resiliência, aonde nós definimos que força é proporcional à relação entre delta e o seu custo e a resiliência é a manutenção de seus efeitos no decorrer da operação. Nesse vídeo agora, eu demonstrarei usando como exemplo toda uma lista de strikes da Petrobras, qual é o delta que lhe trará a maior tração em opções a seco, ou seja, o melhor delta para você fazer hedge em opções a seco. Esse, claro, é um estudo completamente inédito e dessa vez feito por mim, que você só vê aqui no Rocha Opções. Mais um vídeo que vale uma fortuna. Venha comigo. Qual o melhor delta para o Reg? Série Delta Reg, revelando o segredo. Então, revendo aquele conceito que já cansamos de falar, esse conceito chamado tração, que em inglês, aquele show que eu comentei, eles chamam de teeth, dente, que é a capacidade do Reg de alterar a dimensão direcional da sua posição, bem como manter seus efeitos no decorrer do tempo. Então, de um lado, a gente define a força. Quanto mais forte é o Reg, mais impacto ele tem a um custo menor. E a durabilidade, que a gente também pode chamar de resiliência, que é a manutenção de seus efeitos no decorrer da operação. Então, a gente vai estar utilizando aqui 3 indicadores, que é o delta do notional, ou seja, quanto delta você consegue colocando em jogo uma certa quantidade de notional, ou seja, são quantos deltas cada real de notional contém. Outro indicador que também a gente vai estar utilizando, tanto o mais importante é o delta sobre margem, D sobre M, que são quantos deltas cada real de chamada de margem contém, que são os nossos indicadores de força. E iremos também utilizar, claro, o gama, que é o quanto varia o delta por cada real do movimento da ação. É um bom indicador da resiliência do Reg, ou seja, de quanto vão estar, então, se movendo esses deltas aqui em relação ao notional e à sua margem. Os parâmetros dessa pesquisa, pelo menos os parâmetros iniciais, serão esses aqui. A taxa livre de risco é Selic de 13,65. Talvez alguém se pergunte, mas não é 3,75 a atual Selic? Pois é, mas lá no OpLab está 13,65, eu tenho utilizado 13,65, utilizei nesse estudo aqui, então não vou mudar. Volatilidade, que é a volatilidade que estava a Petrobras na segunda-feira, 46,52, mas eu vou estar comparando com outras volatilidades também. Tempo para o exercício em dias úteis, então, abrindo aqui nos 30 dias. E os strikes da Petro 4 de 13,01 até 45,51.
Então, esses são os parâmetros da nossa pesquisa aqui. Vale a pena a gente dar uma olhada aqui na curva do delta, da call e da put. Então, o que a gente percebe? Na verdade, essa curva não é nem teórica, não. Eu peguei, de fato, os deltas pelos strikes que se transformaram numa curva extremamente suave, como vocês estão vendo aqui. Mas vocês percebem que nos strikes das pontas aqui, tanto da call quanto da put, a gente vê que eles demoram a descolar do strike do delta 1 e, de repente, eles assumem uma mudança muito forte e depois estabiliza. Então, essa região aqui, em tese, para a tração de um delta, não é bom, porque você quer um delta que seja estável, como nós aprendemos lá nos últimos vídeos, né? A gente quer deltas que sejam estáveis. Então, essas regiões aqui são regiões bastante interessantes. Apesar de aqui ser uma região estável, mas dá muito pouco delta. Então, apesar de ser uma zona bem confiável, né, que é quando você vende uma put muito fora do dinheiro, é uma zona extremamente confiável, mas ela dá pouco delta, então você vai ter que botar um tamanho de posição muito alto para conseguir neutralizar. Mas é uma região interessante, mas você tem que ter cacife. Enquanto você aqui com alto delta, você tem uma estabilidade e também um alto delta. Isso aqui nada mais é do que pode ser transformado numa curva de gama também. Então a gente percebe uma consolidação do delta nos extremos, como a gente está percebendo aqui. Então vamos partir daqui. Esse é um estudo que me deu muito trabalho. Eu nunca teria conseguido fazer se eu não tivesse de férias. Sorte nossa que eu estou de férias e eu nunca teria feito se não fosse por vocês e pelo canal, né? Eu sempre quis fazer esse estudo, mas eu nunca tive a motivação, ou seja, eu nunca consegui vencer a preguiça de ter tempo de tabular tudo isso aqui, tá? Então vamos lá. Primeiro eu vou trazer aqui o comportamento do delta e gama em call da Petro. Então a gente tem aqui em laranja a curva do gama, que naturalmente vai crescer aqui, ou seja, não é teórico, eu fiz as contas, ela vai fazer aqui um aumento exatamente na região ATM dos strikes. A curva verde clara é o delta. Por que é DC? Delta da call. Quando tiver DC, delta da call pela margem. E aqui o delta da call pelo notional. O que a gente percebe? A gente percebe que há um valor ótimo na puxada de margem. Essa puxada de margem eu peguei da tabela da BTG. Então, existe um valor ótimo. Enquanto o valor pelo notional, ele vai se tornando cada vez mais vantajoso para vocês verem. Mas a gente tem um ótimo aqui. Então, quando a gente vê esse indicador DN máximo, a gente vai ver que ele é ilimitado. Então, quanto maior o delta, melhor. O delta, por que isso acontece? Porque o delta, aqui no caso, porque ele vai caindo, o delta ele cai mais rápido do que o notional sobe. E o inverso é verdadeiro. O notional cai mais rápido do que o delta sobe. Olha que interessante. A gente vê uma leve
embalamento aqui que a gente vai estar vendo depois, mais adiante. E é importante você observar que se o mercado sobe, o delta da call, ele sobe. E é por isso que tem essa setinha para cá. O DM máximo, aqui nesse caso, vai ficar em 82. Aqui então, o delta na qual você vai conseguir a melhor relação por cada chamada de margem, cada real da chamada de margem, para você, então, conseguir um delta o mais alto possível. Então, por isso que ele é um indicador de força, porque quanto menos margem você conseguir, mais delta, é realmente uma posição mais forte. E aqui a gente consegue estabelecer um ponto ótimo. Olha só que interessante. E o gama, apesar de estar tão bonitinho aqui, eu levantei isso por meio de fórmulas e tal. Então, você vê aqui que quando está 1% para cada lado, aqui aproximadamente 99 para um lado e 0,8 para outro lado, você vê que só tem 5% do gama máximo. Então, a gente pode considerar que a partir, então, desse 99, quase não vai ter gama. E olha só que coisa interessante. Se você está vendendo uma call e o mercado sobe, essa subida ela vai contra o REG. Ela vai a favor do portfólio, mas vai contra o REG. O que você quer? Você precisa que ele não aumente o efeito. Então, se você coloca uma posição, começa dessa posição que está aqui, você vai ter ainda um acréscimo de delta. Quanto mais você começar para cá, menor vai ser o acréscimo do delta, né? Então você não quer que o seu REG que está indo contra aumente o efeito. Então o ideal é que você, numa subida, você esteja por aqui, para que você não aumente o efeito. E se o mercado cair? Ora, se o mercado cair, ele vai a favor do REG. O REG vai produzir resultado ali para contrabalancear o seu portfólio. Se você tiver aqui, o que vai acontecer? O seu delta vai perder o efeito muito rápido. Ele vai cair muito rápido porque o gama está muito alto aqui. Se você, em vez de partir daqui, ou por aqui, nessa região, você vai ter, sim, uma pequena perda de efeito. É pequena, mas isso vai ser contrabalanceado com a melhoria da margem ótima. A relação da sua margem ela vai melhorar. Então, é muito melhor você partir daqui para cá do que partir daqui para cá. E se piorar a situação, no RED você não tem um aumento do peso. E você vê que até pelo Notion não melhora. Aqui estabiliza, mas a gente tem que ver que aqui já está num nível de strike muito, muito baixo. R$13. Tá vendo como é que a gente raciocina? Qual é o racional que a gente tem que ter quando a gente for avaliar um REG? Viu que não é uma coisa simples? Se você quiser fazer REGs incríveis, você tem que entender isso. Ou pelo menos entender a última tela que eu vou estar mostrando hoje aqui. Tá? Se você não está entendendo nada desses gráficos aqui, calma, que você tem que entender as lições lá no final.
Vamos ver aqui também uma put. Aqui, no caso da relação do delta pelo notional, ou seja, quanto delta você está ganhando por cada real de notional, aqui a gente já tem uma leve inclinação aqui que define o máximo, que é por aqui, ó. Mas você vê quanto pouco cai. Mas ainda assim já é o ponto ótimo. Nós também, da mesma forma que a gente achou na call, nós também vamos achar um máximo aqui, só que um pouco mais recuado, no 76. Assim como foi no caso da call, aqui no caso da put, o problema é que esse ótimo aqui está numa zona de alta instabilidade. Altíssima estabilidade. Você vê a queda que ocorre aqui do delta. O delta ele pode ter uma queda muito grande a partir daqui. Queda que se sobrepõe também com a queda do delta, né, que vai perdendo a força do delta. O gama, ele, claro, vai ter os mesmos valores. E a lógica, o racional é parecido com o outro, só que invertido, né? Quando pensa que você está vendendo uma put, se o mercado cair, isso vai contra o hedge. A favor do portfólio, mas vai contra o hedge. O que é importante? O importante é que não aumente o efeito. Porque se fosse aqui um delta 30, vamos dizer que tivesse um delta 30 aqui, e o mercado cai, o peso daquela put delta 30, que vai para 50, aumenta muito. E se continuar subindo, vai aumentando, aumentando e vai te arrebentando. Se você vender uma put delta 30 que vai contra o hedge, né? Você dimensionou ela para atender, para ter uma certa força. Só que quando vem contra, aquela força vai aumentando e contra o hedge. Quando você já abre aqui no final, se for contra, você não aumenta o efeito. Cara, que lindo isso. Espero que você esteja tão empolgado quanto eu, né, nessas descobertas incríveis. Se o mercado subir, que é a favor do hedge, ele vai perder um pequeno efeito, né? Porque ele vai começar a perder delta, então ele perde um pequeno efeito. Mas o que vai estar acontecendo de positivo? Vai estar melhorando a margem. Então você tem um efeito sendo contrabalanceado com o outro. Então, quando você está contra o hedge, não aumenta o efeito, e a favor do hedge, você tem uma pequena perda de efeito que é contrabalanceada com a melhoria da margem. Que coisa, hein? E eu não parei por aqui, não. Eu continuei avançando, avançando. Ah, Leandro, mas aí tem a volatilidade, ela está muito alta. Ok, vamos botar de 30. Olha só, nós temos o mesmo efeito da melhoria contínua pelo notional, apenas com uma corcova um pouquinho mais pronunciada aqui. Né? Aqui, esse lado aqui é 46, esse lado aqui é o 30. E você vê que o delta da call pela margem aumentou, mas não chegou a passar de 89. Se a gente escolher o delta 99, ele vai ter todo esse range aí. Não vai chegar no 99 e vai na direção certa ali, né? Quando a gente compara, então, a put de 46 com a de 30, a gente vê que já alcança 96, mas sem chegar no 99, e vai de 76 para 84. Então, a gente ainda está ganhando nesse movimento. E o risco gama ele não se altera muito. Você repara que achatou, mas uma coisa curiosa acontece, né? Quando vocês podem reparar aqui que houve um achatamento aqui, então você vê até a terceira casa decimal aqui continua no 100, né?
houve um pequeno achatamentozinho aqui da curva, mas estão mais próximos dela. A conclusão aqui que a gente chega é que, mesmo quando você tem uma baixa volatilidade, se mantém comportamentos bastante similares. Olha que foi grande a queda aqui, né? Que não mudam as premissas. Quando você tem aqui uma queda grande, de 30 para 5, você vê que há uma queda aqui, né? Uma mudança. Você vê que estreita, né? Aquela curvinha do gama, que isso aqui é uma coisa clássica. Mas você vê também que vai estreitando também os deltas aqui. Os deltas se estreitam e o risco gama fica mais íngreme aqui. Então, não altera muito também. Se você... antes, o 99 estava aqui, agora o 99 vai estar mais para cá. Ainda ali representando 5%. O mesmo fenômeno a gente consegue reparar que vai até... Então, no caso extremo, a gente vai no 98, mas não chega no 99. Temos aqui de 76 para 90, pela margem, e claro que o gama vai ser igual. Quando a gente coloca os juros, aí que a diferença é menor ainda. Surpreendente menor ainda. Praticamente a chamada de margem vai ser igual ao perfil na call, e podemos dizer a mesma coisa também na put. Alterando um pouquinho mais a questão aqui do delta, que é um pouquinho, praticamente a mesma coisa, mesma ordem de grandeza. Então, os juros é praticamente igual. Bem, se você está confuso, se você, caramba, eu não sei ler gráfico, meu Deus do céu, socorro. As lições. Se você não entendeu nada do que eu falei, o mais importante é você entender essa tela que está aqui. Se você não entender toda essa tela, o mais importante é você entender as duas últimas linhas, tá? Vamos lá. Nas calls, quanto maior o delta, melhor ao se considerar o notional. Entretanto, nas puts observamos valores ótimos acima de 90, mas quando fala acima é perto de 90 ali logo acima. Tanto nas calls quanto nas puts observamos valores ótimos ao considerar a chamada de margem próximos ao delta 80. Então, quando a gente está olhando ali a chamada de margem, o delta ótimo ali, ele fica ali perto do 80. Apesar do 80 para a venda de opção a seco ser o melhor aproveitamento da margem, ainda está em zona de grande instabilidade. Esse 80 para virar 50 é um pulo. Rapidinho ele vira 50. É uma zona de alta instabilidade. Essa volatilidade do delta, ou potencial de alteração do delta, como você quiser chamar, que é o gama, ele diminui consideravelmente a partir dos extremos de 1% de delta, que é 99 para cima e 1% para baixo. A partir dos valores ótimos de delta, então se você... não, Leandro, eu quero começar no valor ótimo, eu quero começar no delta 80. O que vai acontecer? O movimento favorável aumenta em 20% o peso do REG, porque ele vai sair de 80 para 100. Ele vai aumentar o peso dele, além de piorar a chamada de margem. Então, você aumenta a potência do seu REG. Lembrando para você que você dimensionou o REG para ele ter a potência necessária ali. E REG é que nem remédio, né? Sabe como é que é remédio? O aumento de dose mata. A dose certa cura, o aumento de dose mata. Então, você não pode... o ideal é que fique naquela dosagem que você deu ali. Mas se o movimento for desfavorável, vai aumentar em 20% o peso do REG. Além de piorar a chamada de margem. E se o movimento for favorável? Se o movimento for favorável,
vai juntar a perda de efeito, porque ele vai cair rapidamente o delta dele de 80 para valores muito pequenos, com a piora da chamada de margem, porque você já estava no ótimo. Você saiu do ótimo para o pior. A desvantagem de você estar no ótimo é que só pode piorar. Essa é a ideia, né? Então, você pode até fazer isso, mas saiba que vai ter isso aí. Se você partir do delta 99, o movimento desfavorável não aumenta o peso do real. Então, você está... O que pode piorar? É você de 90 para 100, você vai pesar a mais apenas 1% de delta. Bem tranquilo. E se o movimento for favorável? Você vai estar compensando a pequena perda de efeito, porque ele não vai cair absurdamente, ele vai ir para 98, ele vai bem devagarzinho lá, né? Compensa a pequena perda de efeito, mas vai estar melhorando a chamada de margem. Você vai, se tiver favorável, vai melhorando a chamada de margem. E não vai perdendo tanto efeito assim. É por isso que 99. Leandro, tem que ser 99. Aí vai aparecer uma dúvida lá. Leandro, o delta está 99,4 e o anterior está 98. Não vou fazer hedge porque não tem 99. Às vezes tem uma dúvida dessa. Aí o que eu vou te falar? Rapaz, faz o seguinte. É o primeiro 99 que você achar. Porque você vai reparar que vai ter muito 99. Dependendo ali, vai ter 99. Aqui eu já dei exemplo 99,4, mas normalmente seria 99,1, 2, 3, 4, e assim vai. Tá? E você vai ver que tem uma grande diferença entre você fazer 99,1 e 99,9. Enorme diferença. Tu vai pegar o primeiro 99 que tiver. 100, às vezes, você nem aparece lá o 100. Dependendo de quantos algarismos significativos, para quem fez segundo grau, né? Tiver lá. Então, você vai pegar o primeiro 99 que tiver. E esse primeiro 99, você vai reparar que ele não está lá no extremo. Tem muitos 99 ali. Vai pegar o primeiro. Tá? Como é que eu sei disso? Porque estou lá operando. Não é um teórico aqui que está falando. Né? Faça isso, tá? Que vai dar muito certo. E é interessante porque isso explica muito por que o Sul adora vender ITM. O Sul se amarra em vender ITM, né? O estrângolo dele é ITM. Dá um nó enorme na nossa cabeça, porque é o delta que tem mais tração, que mais acompanha ali. E você tira dinheiro do mercado, pode fazer muita coisa com ele. Então, ele vai estar te ajudando muito ali a compensar movimentos. O Sul já sabia disso. Mas agora a ciência provou, né? Às vezes é isso. Às vezes eu não vou falar que é religião, né? Mas às vezes há uma teoria baseada na observação, na prática, às vezes precisa... E ela chega antes da ciência, né? Então, a ciência agora está chegando para demonstrar que isso faz sentido. E ao você avaliar as curvas de delta, conclusão, essa é a única linha que você precisa entender. Ao você avaliar as curvas de delta, recomenda-se o delta 99% para abertura de posições vendidas para rege quando se quiser alta tração. Leandro, por que você botou quando se quiser alta tração? Porque às vezes você vai querer fazer um hedge que vai te dar teta. Aí é um outro vídeo. Mas quando você quiser alta tração, vai ser uma opção ITM. Leandro, mas eu preciso ter margem. Pois é, tem que ter margem. Mas tudo isso, você acha que eu não pensei nisso? Você acha que eu estou aqui colocando as coisas
ao Deus dará, está tudo já mapeado. Os próximos vídeos, está tudo certo. Agora, a questão toda é que eu vou tirar um recesso aí, né? Eu não sou de ferro, eu vou viajar agora lá para Gramado, com as minhas filhas, vai toda a família lá para Gramado. Então, eu vou tentar fazer mais um vídeo, né, que é um vídeo que eu consigo fazer mais rápido, né, que nem esse, que foi um. Esse vídeo aqui é trabalho de inacreditável, né? Mas o próximo vídeo eu vou trazer todas as pesquisas da Test Trade sobre Delta Reg, para a gente ter uma visão o que o Delta Reg pode trazer para a gente. De ganhos comparado a você apenas fazer estruturas convencionalmente, faz o manejo. Será que realmente o Delta Reg traz ganhos em portfólios que não é feito Delta Reg? É isso que a gente vai estar discutindo no próximo vídeo, né? Gente, eu tive muito trabalho. O mínimo que vocês podem fazer é um belo comentário. Faz que nem lá, tem um membro lá que está fiscalizando. Eu acho que é o Éder, né? Pô, pessoal, você está botando pouco like, bota mais like aí, que absurdo. Vamos botar bastante like, vamos comentar para eu continuar com toda essa motivação. Tá bom, gente? Então é isso, é o vídeo. Não deixe de entrar no Telegram. Entrou no Telegram, pede o link do Vendaval, que a gente já vai te dar o link do Vendaval. Tem muita gente discutindo lá, tá riquíssimo o debate, top demais. E nos vemos lá, então, no Telegram, ou então no próximo vídeo. Até lá.